Bom, nós vamos começar agora no curso de Física 3, nós vamos ver a noção de campo elétrico. O campo elétrico que nós vamos estudar vai ser o campo elétrico produzido por uma carga elétrica pontiforme. Então, existem vários tipos de campo elétrico produzidos por dipolo, por exemplo, produzido por distribuição de carga em superfícies, mas nós especificamente vamos ficar nesse módulo do ensino remoto analisando e estudando o campo elétrico produzido só por carga elétrica pontiforme, que é bastante importante para a gente nesse momento, né? E aí é muito importante que a gente recobre a noção de campo, né? É uma noção muito cara e muito importante na física. E quais são os campos mais importantes que foram aprendidos e serão aprendidos ainda durante os nossos estudos de física? O campo elétrico é produzido por carga elétrica. Tem o campo magnético produzido por corpos que têm movimento ordenado de carga, domínio magnético, que no caso do ímã. Tem muita gente que confunde o campo elétrico com o campo magnético. Eles têm relação, mas não são iguais, né? Nós vamos aprender ao longo do nosso curso de Física 3 essas diferenças. E tem o campo gravitacional, produzido por massas, né? Então, são três campos importantes aí no estudo da física. E a gente sabe, por exemplo, né, que tem o planeta Terra, né? A gente está vendo aqui o homem deitado sobre a superfície da Terra, e tem um objeto de massa m a uma certa distância da Terra, né? Então, esse objeto de massa m não é tocado, não é encostado pelo planeta, mas sente uma força produzida pelo campo gravitacional da Terra. Existem dois grandes tipos de força de contato e força de campo. No caso, o objeto de massa m sente o campo gravitacional da Terra e por causa desse campo, uma força atua sobre ele, chamada de força-peso. Né? A gente sabe que peso é igual a m vezes g. Então, quem que é o campo gravitacional? É a força que esse objeto m sente dividido pela massa do objeto. Então, o campo tem relação com a força sobre a propriedade do objeto, que nesse caso... Vamos agora trabalhar a definição de campo elétrico. Vamos analisar com uma analogia com o campo gravitacional. Então, no slide que nós vimos anteriormente, nós percebemos que o planeta Terra, de massa m, né? Não sei se vocês se lembram da imagem, né? Ele cria em torno dele um campo gravitacional e um objeto de massa m sente a presença desse campo, porque uma força que não é de contato atuava sobre o objeto de massa m. O campo gravitacional é muito parecido, né? Então, a gente tem uma carga elétrica, que eu vou chamar de carga fonte, que por analogia seria parecido com o planeta Terra. E se eu colocar uma outra carga próxima à carga fonte, a carga de prova, que faz o papel do objeto de massa m, a gente vai observar que essa carga prova sente uma força produzida pela carga fonte. É lógico que existe o par de força ação e reação. Então, a força com que a carga fonte atrai ou repele a carga prova é exatamente igual à força com que a carga prova atrai ou repele a carga fonte, né? Então, ao colocar essa carga prova próxima à carga fonte, essa carga de prova fica sujeita a uma força de repulsão ou atração exercida pela carga fonte. Então, nós temos aqui essa carga amarelinha, que nós vamos chamar carga fonte. Em torno dela há um campo elétrico que nós não visualizamos, né? Nós só vamos perceber a presença se em volta dela a gente colocar uma carga de prova, parecido com o planeta Terra, no qual eu coloco objetos de massa m, e esses objetos de massa m ficam sujeitos à força-peso. Então, essa carga fonte, a gente percebe que cria um campo elétrico em volta dela, por quê? Porque se a uma certa distância dela eu colocar uma outra carga, que é uma carga prova, como as cargas são positivas, eu vou ter uma força de repulsão, né? E esse campo elétrico, então, está aqui na mesma direção e sentido da força. Vocês vão perguntar, sempre o campo elétrico está na mesma direção e sentido da força? Não. Há uma simbologia que nós fazemos, né, nos nossos estudos. Então, sempre que a gente tem uma carga elétrica positiva,
O campo elétrico produzido por ela é um campo elétrico divergente. Por quê? Porque no mundo inteiro a gente utiliza como definição que para testar o campo elétrico em volta de uma carga, a gente sempre coloca ou imagina cargas de prova positiva. Então, se eu colocar uma carga de prova positiva, ela vai ser repelida pela carga fonte. Então, cargas positivas criam campos elétricos divergentes. Se eu fosse desenhar o campo elétrico aqui em cima, nesse ponto aqui em cima, o campo elétrico ia apontar para fora, saindo, divergindo da carga fonte positiva. Tá? Então, isso é um exemplo muito importante. Bom, como é que eu faço para calcular o módulo do campo elétrico? Né? Então, a gente vai usar a mesma analogia que a gente fez com o campo gravitacional. Lá era G era igual a força peso dividido pelo valor da massa. Né? Então, a gente vai falar que quando essa carga de prova é colocada em um ponto de espaço e sofre a ação de uma força F, quem que é o campo elétrico E? Do mesmo jeito que G era força-peso sobre M, o campo elétrico E vai ser a razão, a divisão entre a força elétrica e o módulo da carga, né? Ou seja, por analogia, eu tenho a minha carga de prova, coloquei no ponto P1 a carga teste aqui, né? Desculpa, aqui Qzão é a carga fonte que está produzindo o campo. Eu tenho o campo produzindo em vários pontos do espaço. Tenho no ponto P1, no ponto P2, no ponto P3 e assim por diante. Estou colocando no ponto P1 uma carga de prova de carga Qzinho. Então, quem que é o campo elétrico? É a força que Qzinho sente sobre o valor de Qzinho. Do mesmo jeito que o campo gravitacional G era a força que a massinha sentia P sobre o valor da massinha. Então, por analogia, a gente consegue encontrar quem é o campo elétrico, né? Então, o vetor campo elétrico E é exatamente igual ao vetor F dividido por quem? Por vetor Q, ou Q0, que é a carga de prova. A gente já começa a perceber que o campo elétrico é um vetor, então ele tem direção e sentido, né? É a partir do campo elétrico que eu consigo expressar a força elétrica. Então tem uma analogia e tudo que nós aprendemos sobre adição vetorial vai ser válida nesse momento também. O módulo do campo E, se eu não quiser ver a direção e sentido, é simplesmente o módulo da força dividido por quem? Pelo valor da carga de prova, que é Q ou Q0. Bom, como é que eu poderia pensar agora em encontrar o módulo do campo produzido por uma carga elétrica pontiforme, né? Por essa carga que está originando esse campo, né? Então, se eu tenho lá uma carga Qzão, a carga fonte, uma carga Qzinho, a carga de prova separado por uma distância d, a força entre elas é de repulsão e a gente sabe que essa carga fonte produz um campo elétrico divergente, né? Como o campo elétrico é força dividido pela carga de prova, que é o Qzinho, quem que é a força que nós aprendemos na lei de Coulomb? É K, módulo de Qzão, módulo de Qzinho sobre a distância elevada ao quadrado. Então, essa expressão que nós temos no numerador é a própria lei de Coulomb, né? Se eu pegar essa expressão e dividir por Qzinho, eu vou ter exatamente essa situação, né? O Qzinho que está no numerador da nossa expressão, esse Qzinho vai cancelar com o Qzinho de baixo e daí nós temos uma expressão para o campo elétrico produzido por essa carga fonte, que é a constante eletrostática do meio K, o módulo da carga Q, a carga fonte, dividido pela distância ao quadrado. Que distância é essa? É a distância onde eu vou colocar a minha carga de prova, ou se o problema pedir a partir da carga fonte, calcule o campo elétrico, por exemplo, a 3 centímetros, a 4 centímetros, a 5 centímetros. Então, é a distância onde você quer calcular o valor do campo produzido por essa carga, mais Qzão que eu estou falando que é a carga fonte, né? Ou seja, o campo elétrico é K, módulo de Q, sobre D ao quadrado. Qzão é a carga fonte, D aqui é a carga de prova colocada no ponto P, no ponto gerado pela carga Qzão. D é a distância do ponto P à carga. E qual que é a unidade do campo elétrico, né?
Como o campo elétrico é a força dividido pela carga, a unidade de força é Newton, a unidade de carga é Coulomb. Então, a unidade de campo elétrico no sistema internacional é Newton por Coulomb. Como é que seria o gráfico do módulo do vetor campo elétrico produzido por uma carga em função dessa distância d, né? Então, de novo, o campo elétrico ele diminui com o quadrado da distância. Então, vamos pegar o exemplo, né? Eu tenho um certo ponto P, onde eu tenho uma carga, né? Uma carga, e eu quero calcular o campo elétrico a uma certa distância d. Se eu pegar um outro ponto em que a distância é a metade, d dividido por 2, o que vai acontecer com o campo elétrico? É o inverso, se eu diminuir a distância, o campo aumenta, né? Mas se a distância eu dividir por 2, o campo não vai ser 2 vezes maior, né? Ele vai ser o quadrado do fator. Se aqui eu dividir por 2, aqui o inverso eu multiplico por 2 ao quadrado, eu multiplico por 4. Do mesmo jeito, se eu pegar a distância e dobrar, o que vai acontecer com o campo, né? O campo vai ficar menor. Quantas vezes menor, né? 4 vezes menor. Então, é muito importante que a gente perceba isso, né? Então, é importante salientar que a existência do campo elétrico em um ponto não depende da presença da carga de prova daquele ponto. Então, para calcular o E, só me interessa a carga geradora do campo, né? Não as cargas que estão em volta sentindo a presença do campo. Assim, existe um campo elétrico em cada um dos pontos, embora não haja carga de prova em nenhum deles, né? Essa é uma informação extremamente importante. Outra unidade que eu também posso usar para campo elétrico é o volt por metro, né? Como a gente ainda não trabalhou com volt, a gente vai mais nesse momento utilizar Newton por Coulomb. Mas se algum enunciado aparecer que é volt por metro, também é possível e ao passar do tempo, quando a gente definir diferença de potencial, a gente vai explicar com mais propriedade por que o campo elétrico também pode ser volt por metro. Bom, é importante, a intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico depende da carga do corpo que produz o campo e o meio que o envolve, né? Então, se eu tenho cargas positivas produzindo um campo em volta dela, eu vou saber que esse campo, então essas linhas de campo são linhas que apontam para fora, são linhas de campo divergente. Qual que é o sentido, então, dessas linhas? Para que isso fique mais claro para nós, né? Então, é importante essa figura, né? Se a minha carga elétrica é positiva e eu tenho vários pontos aqui em volta dela, prestem bem atenção que esses vetores maiores estão mais próximos da carga. E esses vetores que têm um comprimento menor indicam que a intensidade do campo está diminuindo, né? Como a carga é positiva, eu tenho campo elétrico apontando para fora, campo elétrico divergente. E se eu tenho uma carga negativa, eu tenho campo elétrico que aponta para dentro, campo elétrico convergente. A gente vai ver no atendimento do dia 23 o simulador PET da Universidade de Colorado, onde a gente vai analisar essas linhas de campo colocando carga elétrica positiva e carga elétrica negativa no espaço. É bastante interessante esse simulador. Bom, então vamos lá, vamos reforçar. Carga positiva gera em volta dela campo divergente, ou seja, as linhas de campo apontam para fora da carga positiva. E carga negativa, que é o caso aqui, gera em torno dela campo que aponta para dentro dela, ou seja, um campo convergente. Bom, na sequência, o que vai acontecer se eu tenho várias cargas elétricas pontiformes, né? Então, olha só, eu tenho uma carga positiva Q1, eu tenho uma carga negativa Q2, eu tenho uma carga positiva Q3. Então, Q3 cria um campo elétrico em volta, né, dessa carga. Eu tenho a criação de um campo elétrico em volta de Q2 e um campo elétrico em volta de Q3. Mas e se eu quero encontrar o campo elétrico no ponto P? Esse ponto pretinho aqui, criado pela carga Q1, pela carga Q2 e pela carga Q3. Então, nesse momento, a gente tem que saber que campo elétrico é um vetor, né? Então, eu vou ter que calcular o campo elétrico no ponto P produzido por Q1, que eu vou chamar de E1,
o campo elétrico produzido pela carga Q2 no ponto P e chamar de E2, o campo elétrico produzido pela carga 3 no ponto P e chamar de E3. E o E é uma soma de vetores. Cuidado que somar vetor não é somar o valor de E1, E2 e E3 numericamente, não é uma soma algébrica. Aqui eu tenho uma soma de vetores, eu tenho uma soma vetorial. Agora, o detalhe mais importante que a gente tem que perceber é como desenhar o campo elétrico nesse ponto, né? Então, vou usar aqui minha caneta, ó. Se eu tenho aqui, ó, vamos supor, eu tenho esse aqui é o meu vetor, né? Então, eu tenho o meu vetor aqui que representa o vetor campo elétrico, né? Como é que eu represento esse vetor campo elétrico num certo ponto, né? Eu vou colocar a origem do vetor, olha, que é esse pontinho aqui, em cima do ponto onde eu quero representar o campo total. Então, a origem do vetor tem que estar em cima do ponto. Ele vai apontar para fora da carga, se aquela carga for uma carga positiva, ou vai apontar para dentro dela, se a carga que está gerando aquele campo é uma carga negativa. Então, a carga Q1, né? Eu vou pegar esse ponto aqui, olha, esse ponto na presença da carga Q1 vai ter um campo divergente. É isso que eu estou desenhando aqui, olha lá, ó. Olha o campo aqui apontando para fora da carga Q1, né? A carga Q3 ela também é positiva, né? Então, a origem do vetor começa no ponto P e como a carga é positiva, olha, o campo também está apontando para fora, olha. Então, esse aqui é o campo E3 produzido pela carga 3. Agora, a carga 2 é negativa. Ao invés do campo apontar para fora também, ó, se fosse uma carga positiva, o que está acontecendo com o nosso E2, né? O nosso E2 está apontando para dentro. Vou apagar isso aqui porque isso não é o correto, né? Então, o que está acontecendo? Como essa carga é uma carga negativa, a origem do vetor, então, começa daqui, mas vai apontar para dentro da minha carga negativa. A soma vetorial de E1, E2 e E3 é que dá o campo total no ponto P produzido pela carga Q1, Q2 e Q3, né? Bom, olha que interessante, as cargas Q1, Q2 e Q3 originam separadamente os vetores campo elétrico E1, E2 e E3. Então, eu vou calcular separadamente o E1 usando que equação? E é igual a K módulo de Q sobre D ao quadrado. E o vetor campo elétrico resultante E, que é um vetorzinho, né? Esses três, ele é a soma vetorial dos campos E1, E2 e E3, que as cargas originam separadamente no ponto P, né? A gente vai fazer bastante exemplos sobre isso, porque aí é a parte mais delicada do campo elétrico. Agora, natureza vetorial do campo elétrico, né? Então, vamos analisar isso com um pouquinho de cuidado. Eu tenho uma carga Q1 positiva, está uma distância D do ponto P, e uma carga Q2 negativa que está o dobro de distância. Então, o campo produzido no ponto P, pelo fato da distância ser maior, o campo é menor, desde que as cargas sejam iguais, né? Então, como é que eu vou representar aqui no ponto P? Então, vou lá, ó. A origem do vetor está em cima do ponto P. Essa carga aqui vai apontar um campo puxando o ponto para fora, porque ele é uma carga positiva. Em contrapartida, a carga Q2, eu desenho o vetor em cima do ponto P, mas aponta para dentro de Q2. Por quê? Porque a carga é negativa. Como é que eu encontro a direção e o sentido do campo resultante? Nós vamos usar a regra do paralelogramo. Então, nós vamos traçar uma reta paralela ao vetor E2, uma reta paralela ao vetor E1 e quem que é o vetor resultante? É aquele que começa sempre da origem do ponto P e aponta para o vértice oposto da figura que nós desenhamos. Esse é o vetor que eu quero encontrar, que é o campo elétrico resultante, né? Se o ângulo for um ângulo de 90 graus entre E1 e E2, como é que eu acho o campo resultante? Usando o teorema de Pitágoras, né? Agora, vamos para um segundo exemplo, né? Eu tenho uma carga Q1 positiva no vértice desse triângulo e uma carga Q2 negativa no vértice do outro triângulo. Eu quero determinar o campo elétrico no ponto P. Então, vale lá, né? Eu vou desenhar a origem aqui em cima, né? O campo produzido, como a carga Q1 é positiva, é um campo que vai apontar para fora ao longo da reta, mas para fora. Olha lá.
Esse campo aqui é o campo E1. Agora, qual é o campo produzido por Q2 no ponto P? Eu vou desenhar a origem do vetor aqui, mas o campo é de afastamento de Q2 ou de aproximação? Como Q2 é negativo, esse campo é um campo E2 que aponta para dentro da carga E2. Como é que eu represento o campo resultante? Traço uma reta paralela a E2, depois traço uma paralela a E1 e quem que é o resultante? É aquele que começa da origem e aponta para o vértice oposto, né? Como esse ângulo não é um ângulo de 90 graus, a gente sabe que ao longo dessa reta aqui, ó, a gente tem a metade da circunferência. Então, tudo isso aqui é 180 graus, né? Se esse triângulo é um triângulo equilátero, esse ângulo interno é 60. Então, como o ângulo todo é 180 e essa parte do triângulo é 60, o ângulo entre E1 e E2 é 120 graus. Ou seja, né, eu não posso usar o teorema de Pitágoras porque para encontrar o campo resultante, eu não tenho E1 e E2 formando 90 graus, mas sim 120 graus, né? Aí que está a grande questão. O ângulo entre E1 e E2 não é 90, é um ângulo alfa, que é 120. Então, como é que eu encontro a soma do vetor E1 mais E2? Eu vou ter que usar a lei dos cossenos, né? O que diz a lei dos cossenos? ER ao quadrado, já passei a raiz para o outro lado, é o quadrado do primeiro vetor, mais o quadrado do segundo vetor, mais 2 vezes o primeiro vetor vezes o segundo vetor, vezes cosseno de alfa, onde alfa é o ângulo aqui, 120 graus, que é o ângulo entre o vetor E1 e o vetor E2. Bom, quais são as características das linhas de campo elétrico, né? Então, elas sempre são perpendiculares às superfícies dos corpos carregados. Olha que interessante, né? Então, eu tenho uma carga positiva, as linhas de campo elétrico aqui estão apontando para fora, mas se eu olhar a superfície e a linha de campo, eu tenho um ângulo alfa, e esse ângulo alfa sempre vai ser igual a 90 graus. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho duas placas, uma carregada positivamente e uma negativamente, e aqui eu tenho as linhas de campo. Ó. Elas saem da positiva e apontam para dentro da negativa. O ângulo entre a superfície carregada e a linha de campo elétrico, de novo, é um ângulo de 90 graus. Bom, característica das linhas de campo. Outra característica, o vetor campo elétrico é sempre tangente a uma linha de força em qualquer ponto. Opa! Então, vamos entender isso, né? Então, eu tenho uma carga fonte positiva e eu tenho uma carga fonte negativa. Como é que eu desenho o campo elétrico aqui em volta, né? As linhas de campo vão sair da carga positiva e apontar para dentro da carga negativa. Então, a gente vai ter essas linhas, são as linhas de campo ou linha de força, né? Olha que interessante, né? Vamos supor que eu fale, represente o vetor campo elétrico nesse ponto do espaço. Então, a linha, ela não representa o vetor campo elétrico, né? Mas a tangente no ponto onde eu quero, sim. Então, se eu quero representar o campo elétrico nesse ponto, eu desenho uma reta que tangencia a linha nesse ponto e aponta no mesmo sentido em que a linha iria apontar. Se eu pedisse agora, desenhe o campo elétrico nesse ponto P e representa o ponto P aqui, então eu vou representar uma reta que tangencia, que toca aquela linha de campo nesse ponto e aponta no mesmo sentido, e assim sucessivamente. Então, para que serve uma linha de campo, né? Para representar como o espaço está configurado e caso eu coloque uma carga teste naquele ponto, eu saberia a força que atua sobre aquele objeto, né? Bom, outra característica importante. A quantidade de linhas, a concentração de linhas é diretamente proporcional ao valor, à intensidade do campo elétrico. Então, de novo, uma carga positiva, uma carga negativa, e nós temos linhas de campo saindo da carga positiva e apontando para dentro da carga negativa. Se eu pegasse um ponto A, deixa eu desenhar isso aqui com a nossa canetinha aqui. Então, vamos supor que eu tenho um ponto A aqui, né? Esse aqui é o ponto A do nosso espaço. E a gente tem um outro ponto B nessa região, né? Sem fazer cálculo nenhum. Onde é que o campo é maior? No ponto A ou no ponto B? Então, o que diz essa propriedade? O valor da concentração das linhas é diretamente proporcional à intensidade do campo. Então,
essas linhas aqui estão mais próximas, estão mais concentradas que no ponto B, aqui as linhas estão afastadas. Então, o que eu sei? Que o valor do campo elétrico em A é maior que o valor do campo elétrico em B, porque em A as linhas estão mais próximas, estão mais concentradas, e em B elas estão mais distantes. Então, em A, né, é o que ele está colocando aqui para a gente, no ponto A. Em a densidade de linhas é maior do que em B, né? Se isso está acontecendo, o que eu concluo? Que o módulo do campo elétrico em A é maior do que o módulo do campo elétrico colocado no ponto B. E aí a gente vai observar uma única carga positiva aqui, ó. As linhas de campo elétrico todas divergentes, todas apontando para fora. E a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai escolher dois pontos, né? A gente vai escolher um ponto aqui que eu vou falar que é o ponto A, tá bem clarinho, né? E um outro ponto aqui mais distante que eu vou falar que é o ponto B. É lógico, se o ponto A está mais próximo da carga, o campo no ponto A é maior que o ponto B que está mais distante, né? Mas eu poderia ver pela densidade de carga. As linhas estão mais próximas na região de A e estão mais afastadas na região de B. Então, o que eu sei? Que o campo elétrico em A tem um módulo maior que o campo elétrico em B. Né? Aqui é interessante, né? Se eu pegar um ponto A nessa região, né? E pegar agora um ponto B nessa outra região, aonde o campo elétrico é maior, né? Então você fala, poxa vida, olha, a distância das linhas aqui, ó, é igual à distância das linhas na região onde está o ponto B. Então eu não tenho uma concentração maior de cargas na região onde está o ponto A do que no ponto B. O que eu concluo? Que a intensidade do campo elétrico no ponto A é o mesmo valor que o campo elétrico do ponto B, ou seja, o EA e o EB têm o mesmo valor, o mesmo módulo. Tudo bem?